Olá, meus amigos da Solar TV, mais um vídeo começando aqui na TV Solar e hoje eu recebo o Ricardo Saraiva da Edmond e o Alex Calef, que também veio aí da operação do mercado de agronegócio, então conhece muito bem a operação, como é que funciona o agronegócio e a gente vai falar para vocês a grande oportunidade aí de misturar aí as duas coisas aí, o mercado solar fotovoltaico com o agronegócio. Existem várias oportunidades aí na nossa frente aí e que a Edmond rastreou muito bem, conseguiu mapear muito bem isso e a gente vai falar sobre isso hoje aqui para você. Então, vai curtindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique até o final do vídeo aí para você ver as oportunidades de negócio para você, integrador, para você que é do agronegócio, como que você pode ampliar as suas opções aí no dia a dia. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui na TV, eu agradeço a participação do Calef, do Ricardo Saraiva. Muito bem-vindos, começando aqui com o Calef. Muito bem-vindo, Calef, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, bom estar com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente tem em mente aí junto com o pessoal da Edmond. Legal. Bom, Ricardo Saraiva também, muito bem-vindo aí. Obrigado mais uma vez por participar aqui, prontamente aqui do canal, aqui, quando a gente quer trazer informações valiosas para o nosso público integrador, revendedor de sistemas fotovoltaicos. Obrigado, Saraiva. Legal, Ricardo. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, estar aqui com vocês aqui é um prazer enorme para a gente compartilhar e trazer essas novidades para o mercado aí, que com certeza vai ser um diferencial. Legal. Bom, Calef, a gente sabe que esse mundo do agronegócio aí, para quem está de fora aí, sabe que é um vasto mundo, é um conhecimento gigantesco que tem que ter por trás aí para entender a fundo ali a cabeça do produtor rural. E você vem dessa operação, né, Calef? Então você entende muito bem como é que funciona aí as pequenas propriedades, as médias e as grandes. Então, hoje, como é que funciona, como é que você estruturou aí essa parceria que a gente pode levar sistemas fotovoltaicos para o pequeno produtor, para o médio produtor? Como é que funciona, Calef? Fala um pouquinho para a gente. Perfeito, Ricardo. Bom, se a gente olhar para o agro com uma visão um pouco mais macro, a gente vê grandes mudanças ao longo dos últimos anos. A primeira deles é, obviamente, uma digitalização do agro. Então, hoje o produtor rural ele está investindo na sua digitalização, ele tem, obviamente, acesso a meios de tecnologia e ele está tentando sempre estar na vanguarda, até porque se você olhar para o Brasil como um produtor agrícola, ele é o celeiro do mundo, né? Então, nos próximos 10, 20 anos, ele vai ser um player relevante, se não for o mais, no abastecimento global de matéria-prima, digamos, matéria-prima agrícola. Quando a gente olha para a demográfica de produtor rural, pequeno, médio e grande, todos eles se enfrentam alguns dos mesmos problemas. Hoje existe até um outro fenômeno que a gente está passando, é a desbancarização. Por mais de 10, 20, 30 anos, grande parte do crédito agrícola sempre teve na mão ou de programas do governo ou na mão de bancos de varejo, que são aqueles que a gente conhece e usa de forma habitual. E ao longo dos últimos vários anos, isso tem mudado, onde você tem bancos de médio porte, bancos de pequeno porte, e aí você abriu a porta também para o mercado de capitais. E foi um pouco essa porta que fez com que a Agropermuta se juntasse à Edmond e os seus profissionais altamente qualificados para desenvolver uma ferramenta que permitisse que a grande maioria dos produtores pudesse adquirir um sistema fotovoltaico usando uma fonte alternativa de financiamento. Essa fonte alternativa é usar algo que é muito próximo do produtor, que é a produção rural dele, coisa que hoje ele já usa para permutar, e daí vem o nome de agropermuta. Hoje ele permuta a sua produção para comprar um insumo. É uma operação apelidada para ele de barter, que é uma palavra em inglês, mas ela nada mais é do que a permuta, e é a troca de insumo agora por produção lá na frente. Se a gente pega essa mesma metodologia e tenta aplicar isso para uma aquisição de um bem de consumo, que é uma usina fotovoltaica, a gente vê grandes oportunidades e vantagens para o produtor, que é se afastar um pouco do mercado financeiro de uma forma benéfica e deixar essa atuação no mercado financeiro para ele priorizar o dia a dia dele, que é o custeio, é a compra de sementes, e olhar para os investimentos a curto, médio e longo prazo, utilizando a sua produção. Quando a gente abordou a Edmond e sua equipe, eles viram, obviamente, isso de uma forma muito favorável e que, de novo, era um produto
inovador. Uhum. E aí, obviamente, a gente juntou com toda a capacidade técnica deles e a plataforma, que acho que o Ricardo depois discute, e montou um produto que visa, de uma forma muito simples, ser um meio de pagamento, monetizando produção futura para trazer e converter isso numa aquisição de uma usina fotovoltaica. Legal, quer dizer, você traz um controle muito maior para o produtor rural, sair Isso. dos bancos tradicionais e ter a opção dele ter mais controle na troca dele, na questão de como ele vai fazer isso, né? Exato. Hoje ele saindo dos bancos comuns e ele tendo controle, a gente entrega previsibilidade para ele, ele sabe exatamente quanto ele vai pagar, porque são parcelas fixas. Ele tem possibilidade dessa parcela ter o seu custo travado através das travas ou da gestão de venda do produto do produtor. Então, ele tem a gestão do seu custo financeiro, é muito mais tangível para ele do que ele ter um financiamento bancário. E dois, a gente apresenta benefícios dele ter sempre fluxo de caixa positivo. O fato que a gente financia em 3 anos com parcelas anuais, a gente permite que ele pague depois de 12, depois de mais 12, depois de mais 12. Ou seja, ele sempre tem aquela economia, serve até para ele considerar que a economia gerada pela conta de energia paga até 30% da parcela. Ou seja, é algo que se autoalimenta. Legal, é inverter os papéis, né? É colocar Exato. o produtor rural no controle da situação e não ele preso a uma operação bancária, né? Correto. Então, isso é muito legal. Agora, Saraiva, vocês aí da Edmond, eu admiro muito aí a capacidade de vocês criarem novas soluções, novos produtos para o mercado, porque eu vejo assim, Steve Jobs, por exemplo, ele criou algumas coisas que depois de 4, 5 anos que foi emplacar, né? Porque o pessoal não estava acostumado com aquele sistema de edição, por exemplo, o software de edição da Apple, quando mudou muito. E as pessoas começaram a ir para os softwares tradicionais, voltarem para os outros. Depois que eles perceberam a grande vantagem, eles foram rapidamente de volta para a Apple. E a Apple foi campeã de fazer isso. E eu vejo a Edmond, o time de vocês, um time muito, muito, muito focado em coisas novas, em soluções que vão realmente mudar aí para todos. Então, quando a gente fala mudar para todos, mudar para o lado bom para todo mundo. Né? E aí eu queria perguntar para você, como é que funciona para o teu pequeno integrador, que seja pequeno, médio ou grande integrador, revendedor de sistemas fotovoltaicos, o dia dele, da operação dele, como que ele pode captar esses clientes, pode trazer a Edmond como parceiro? Eu queria que você explicasse isso em detalhes. Vamos lá. Primeiro de tudo, aí, obrigado pela comparação, aí, essa analogia aí com o Steve Jobs. Né? De fato, nós estamos aqui todos os dias aqui trabalhando e pensando fora da caixa, né? O que a gente está buscando fazer aqui sempre, né? E de fato trouxemos algumas soluções aí, cada um agregando aqui, cada um dos diretores e sócios da empresa, cada um foi agregando um determinado conhecimento em determinadas áreas, né? Então a gente de fato trouxe aí uma solução, um ecossistema, na verdade, como nós já até conversamos isso em alguns meses passados, né? Nós trouxemos um ecossistema para o mercado, né? E nesse ecossistema nós temos aí o Web Solar, Edmond Pay e Edmond Bank. Uhum. Quando você fala aí que, olha, Ricardo, poxa, vocês trouxeram uma solução para o mercado, a qual o pessoal ainda não está acostumado, de fato é isso mesmo, porque nós temos a solução do Edmond Pay, por exemplo, que às vezes é um pouco difícil do pessoal entender, e a hora que entende, assim, é uma solução que está servindo, e ele está entendendo que vendas passadas, perdidas devido à não aprovação de um financiamento, ele pode recuperar. Então, assim, a gente começa a trazer viabilidade e solução. Eu não fiz isso antes, né? Ele deve pensar assim, exato. Há 3 anos, poxa, mas isso já tinha 4 anos atrás, por que eu não fiz isso antes? Então, a hora é agora para a gente entender o negócio. É exatamente isso. Então, hoje, a porta de entrada aqui na Edmond é através do Web Solar, né? Nós temos o Web Solar, uma plataforma, ela é 100% white label. Então, no momento que o integrador ele vem e se cadastra na Edmond, ele tem o seu domínio, né? Ricardo Solar, ele vai ter lá ricardosolar.websolar.com.br. Ele vai configurar a plataforma da maneira que ele desejar, nas cores da empresa, com o logo da empresa, né?
um dashboard que ele vai configurar também com determinadas informações, né, e um escalonamento de rede de vendas, né, assim dizendo. Então, hoje, o integrador que ele tem um vendedor... Vamos pensar aqui em São Paulo, vamos pensar na nossa região aqui. Hoje eu estou no centro de São Paulo e eu tenho um integrador em Presidente Prudente, tenho um integrador em Bauru e tenho um integrador em São José dos Campos, né? Eu digo vendedor, né? Não integrador, mas vendedor. Então, eu tendo esse pessoal espalhado em São Paulo, de forma geral, né, nos interiores, capitais, etc., eu consigo, dentro de uma ferramenta, a qual eu gerencio. Então, vamos dizer assim, eu coloco abaixo de mim, que estou tomando a decisão de compra, eu coloco um gerente que vai gerenciar toda essa minha rede de vendas. Né? Então, tudo que essa minha rede de vendas fizer, ela vai reportar diretamente ao meu gerente, certo? E o meu gerente, por consequência, reporta diretamente a mim. Eu consigo ter um controle. Eu acho que, para a gente entrar um pouquinho mais na ferramenta do Edmond, do Web Solar, né, a gente vai precisar até de um pouco mais de tempo para explicar, mas resumidamente seria isso. Então, eu consigo hoje escalonar a minha rede de vendas dentro da plataforma da Web Solar, tá? E, bom, baseado nisso, né, você já entra com a ferramenta do Edmond Pay, né, que consequentemente te manda para a ferramenta do Edmond Bank. Com todo esse ecossistema, o que a gente sentia falta seria justamente a solução da agropermuta, né? Aí é onde entra a sinergia com o Calef, né? Já de conhecimento de muitos anos aí de mercado, enfim, o Calef tem um conhecimento incrível, né, no agronegócio e mercado financeiro, e estruturou um produto, né? Produto esse já existente no mercado, né? Porém inexistente no mercado solar fotovoltaico. Né? Então a gente vem trazendo essa novidade agora. E o integrador que trabalha, que dedica aí um tempo no agronegócio, né, é muito simples para poder ter acesso à ferramenta, né? Basta acessar aí a plataforma da Edmond, né, o ecossistema da Edmond. Então, você acessando lá edmond.com.br, você vai ter algumas informações, tem uma abinha lá de agronegócio, você vai ter algumas informações e ali você consegue fazer um registro, né, para que a gente possa compartilhar todo o detalhamento, contrato, como que funciona, né, onde pode, onde não pode, quem é elegível, quem não é, né, qual que é a cultura, né? Então, assim, hoje, né, a gente vai trabalhar no agronegócio de forma geral, vamos trabalhar aí de pecuária a soja. Não, a gente está, nesse primeiro momento, como muito bem disse o Calef em conversas anteriores aqui, é que a gente precisa entender o comportamento do mercado de forma geral, apesar do grande conhecimento, mas é justamente quando a gente fala em entender o comportamento, é se falando em energias renováveis. Né? Então, vamos entender o desenvolvimento do produto para que a gente possa abordar o mercado como um todo. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando focado bastante em grãos, cana e café. Né? Então, soja, milho, algodão, cana e café e arroz, né, seria aí o público que nós estamos trabalhando nesse primeiro momento. Né? E se falando muito em agronegócio, acho que é importantíssimo destacar, né, o destaque que vem trazendo aí esse setor, né, além de economia, de trazer nas costas, vamos dizer assim, né, a gente está falando aí que a gente tem mais de 30 mil usinas conectadas já à rede. Né? Então, isso daí representa aí, na média aí, de uns 7%. Então, olha o tamanho desse mercado. Olha o que a gente pode crescer, olha o que a gente pode fazer acontecendo nesse mercado. Né? E se falando nisso, a gente está falando de mais de 670 megawatts já conectado à rede, né? O que vai representar na média de uns 13%. Né? Que, se não me falha a memória, são números aí que a gente sempre acompanha junto à B Solar. Né? Então, assim, são números incríveis que a gente vê o tamanho do mercado e o tanto que a gente pode explorar. Entendeu? Então, mercado gigantesco para crescer, né, Saraiva? Assim, é impressionante quanto a gente consegue crescer. Então, Saraiva, só para eu entender um pouquinho essa parte da operação. O pequeno, o médio e o grande produtor rural pode participar dessa operação da Edmond, certo? Eu consigo também que esse valor financiado do gerador solar ele não comprometa outras operações desse produtor rural. Então, por exemplo, assim, ele tem outras
outras prioridades, vamos dizer assim. Mas a gente tem que colocar em foco que o fotovoltaico é como se ele estivesse abrindo uma segunda opção de fabricação dentro da propriedade dele, né? Ele vai produzir a própria energia e ele não vai comprometer uma renda. Na verdade, ele vai abrir uma renda para poder pagar o sistema fotovoltaico. Então, a gente é diferente dele comprar um trator, né? Na minha opinião, o Calef vai falar para a gente, é diferente dele comprar insumos e dar um problema na plantação dele. A fotovoltaica não, vai estar ali, ele vai gastar aquela energia que ele mesmo vai produzir. Então, isso é importante. Quando a gente capta esse cliente, né? Então, o pequeno integrador, o médio integrador vai lá, captou o cliente, ele conseguiu oferecer um gerador fotovoltaico de 400, 500 kW, ele vai vir para a Edmond trazer esse projeto. Ele não compromete outras operações bancárias? Ele consegue fazer isso sem comprometer? Como é que funciona, Saraiva? É exatamente isso. Um dos principais pontos aí, o que faz ainda mais sentido, na verdade, para o produtor, é justamente isso, de não comprometer o limite dele, né, com o banco, aí a qual ele já costuma trabalhar o custeio, como bem disse o Calef aí, né, então ele já trabalha o custeio, ele trabalha questão de sementes, enfim, e tudo mais que ele já é de costume aí, o que ele precisa para poder produzir, né? Então, qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é fazer com que ele tenha a usina conectada e gerando, né? E o principal ponto, parcelas anuais, são 3 parcelas anuais, ou seja, dividimos em 3 anos, onde o fluxo de caixa é sempre positivo. Então, nós iniciamos vamos exemplificar um contrato fechado no dia de hoje, tá? Fechamos um contrato no dia de hoje, estamos no mês de maio. A primeira parcela vai ser paga no mês de maio de 2022, certo? Ou seja, nós temos aqui 12 meses de fluxo de caixa positivo, certo? Então, no início, ressaltando aqui o que o Calef disse, nós estamos falando aí de uma média de 30% a 40% do valor da parcela que ele já vai conseguir aqui compor com esses 12 meses de carência, né? Então, ou seja, nós temos um produto, ele não vai entrar no limite dele bancário, certo? Ele continua com os limites dele para custeio e sementes e etc. Ok? E nós temos um novo produto a qual ele vai gerar energia, ele vai ter um fluxo de caixa positivo por 12 meses, após isso ele paga a primeira parcela. Segunda parcela, mais um fluxo de caixa positivo de 12 meses, segunda parcela. Terceira parcela, a mesma coisa. Então, nós estamos falando de algo aí que até o momento o produtor rural ainda não teve essa opção. Sim, você vai dar mais poder para o produtor rural, né? E dá até vontade de virar um produtor rural também para entrar nessa. Agora, Calef, a gente conversou lá atrás um pouquinho, a gente falou sobre a digitalização no campo, né? Você acredita que hoje o produtor rural busca mais esse tipo de solução, assim? Eu acho assim, é uma pergunta muito propícia, porque se você olha a digitalização, ela pode abranger qualquer frente. Hoje o produtor rural ele já é digital no sentido que ele provavelmente tem mais aparelho celular do que ele tem de computador. Primeiro porque ele obviamente ele está sempre na lavoura, ele está sempre imóvel. Mas assim, eu acho que você tem que olhar para o produtor como um todo. O produtor no final do dia, por mais que é um CPF, ele é uma empresa. A capacidade de endividamento dele é sempre finita, e isso está obviamente inversamente proporcional à capacidade dele de gerar receita, que é a capacidade dele de plantar. Então, quando você abordou a questão dele não tomar endividamento, isso tem um custo que é difícil de você quantificar. É muito parecido com uma pessoa física comum, qual é o seu limite de cartão de crédito. Então, e qual é a vantagem de você ter esse limite intacto para eventualidades de um dia chuvoso, quando você realmente precisa. A gente sabe que o produtor rural, ele é suscetível a questões climáticas e questões de mercado que podem, às vezes, apertar o crédito dele. Então, essa digitalização, ela também serve para ele poder aprimorar a sua gestão, seja não só da fazenda. Então, hoje existe muito produtor rural de diferentes escalas investido em agricultura de alta precisão, digitalização da própria lavoura, ou seja, para tomada de decisão, para gestão mesmo, desde plantio até colheita, até a gestão de máquinas. E o que você falou, e o Ricardo também corroborou, a energia elétrica ou energia consumo, ela é um insumo. Ele não vive sem aquilo. E hoje existe
é um outro paradigma que é quebrado, que é a troca de matriz energética. E isso é algo já inexorável, você não consegue ir para trás. Existem benefícios óbvios, além daquele econômico, que são os benefícios de sustentabilidade, que eu acho que a Edmond ela tem um desenvolvimento em cima desse produto que é fantástico. Eu acho que o Ricardo depois pode elocubrar um pouco, mas eu acho que é o seguinte: esse processo de digitalização ele serve como um todo, ele é algo que não tem volta, ele é algo que só vai se aprimorar. O produtor, para ele poder plantar mais na mesma área, ele precisa investir em tecnologia, seja ela qual for, e hoje a tecnologia, ela inevitavelmente é um consumidor de energia. Então, quando a gente olha para a questão solar, ela potencializa, como você bem disse, até outras óticas. Por exemplo, no futuro vai existir trator elétrico, da mesma forma que existe carro elétrico. Exatamente. Enfim, tudo tem seu prazo, tudo tem sua janela. Mas o propósito aqui que eu acho que foi dito antes pelo próprio Ricardo e foi perguntado para você, a possibilidade de você não utilizar seu endividamento bancário e a possibilidade de você se digitalizar nesse processo, inclusive toda essa operação ela é digital, ela tem um valor. É difícil porque vai ter produtor que diz que eu não me importo com o limite, vai ter produtor que vê o limite como algo importante para ter como uma reserva. O seu limite de endividamento é uma reserva, só que ele é um cobertor finito. Se você puxa o cobertor para um lado para fazer custeio, perfeito, você toca a sua vida. Se você separa a parte disso para fazer um investimento, perfeito, você tem que priorizar que vai faltar para o teu custeio. Existem formas alternativas do produtor encurtar esse caminho ou fazer a barriga de aluguel. Ele vai numa revenda, ele vai numa química e ele permuta. A permuta justamente é para quem não tem endividamento bancário ou quem vê isso como vantagem. Mas é o seguinte, hoje quem vai permutar para insumo paga numa revenda taxas entre 1,2 a 1,6. Só que tem algo escondido, isso é a taxa de juros, tem que se olhar o custo efetivo da transação. Então, quando você fala com o seu cliente final, que é o produtor rural, você sempre tem que perguntar para ele, o senhor sabe efetivamente quanto você paga? E existem histórias que a gente escuta que são quase como aquelas conversa de bar, mas eu tomo juros a um custo X, mas eu recebo uma série de outros produtos da instituição financeira que são recomendados. E no final do dia, o que acontece? Quando você passa a régua, o seu custo é algo que você talvez não estava sabendo. Quando a gente olha para o que está sendo estruturado aqui, efetivamente a gente olha a junção de toda essa tecnologia que tem dentro da Edmond, toda essa tecnologia que a gente conseguiu fazer na agropermuta, a gente está oferecendo algo que, de novo, ela é fixo. O que você financia são 3 parcelas anuais imutáveis. E pelo fato de ser imutável, te dá previsibilidade, e o fato de estar atrelado à sua produção te dá a possibilidade de usar a valorização daquela produção, ou não, é uma faca de 2 gumes, tá? Para mitigar a sua parcela. Mas é um risco e uma gestão que o produtor está mais do que acostumado a fazer. E hoje ele subroga, ele abdica dessa gestão porque ele tem outros instrumentos que é bancário. Então aqui nada mais é do que acho que a sinergia com a Edmond se juntou até pelo próprio lema. A Edmond empodera o integrador e a gente está querendo empoderar o produtor para poder tomar um pouco da sua decisão na gestão financeira da fazenda. Com certeza. Isso eu diria que é ser parceiro de verdade, né? É oferecer um produto bom para todos. Poxa, quantos integradores podem explorar na sua região novas oportunidades de negócio e quantos produtores rurais podem ampliar o seu controle na sua propriedade, na sua produção e o controle de produção de energia. Isso é muito bom para todos os lados, né? Quando eu brinquei que dá vontade de virar produtor rural, e é verdade, porque assim, poxa, você está oferecendo, ele vai começar a produção de energia dele e ele vai pagar daqui a um ano a primeira parcela. Né? Então, ele vai começar a produzir na frente. Você deixa ele primeiro ter fôlego para depois para ele ter bem mais controle na produção. E lembrando assim, né? Pensando na digitalização do campo, a energia não vai parar por aí. A gente tem bombeamento, que ele não para uma produção dele com bombeamento solar. Você tem um problema no campo quando cai uma rede, às vezes pode demorar 7 dias para voltar. Se você tem backup, se você tem um sistema que você não para a linha de produção, claro, a gente não está falando de bateria hoje, mas daqui a pouco a gente vai poder contemplar esse pequeno com um segundo aporte ali,
né, o sistema fotovoltaico dele conectado a sistemas de bateria. Então, cada vez mais vai se usar mais energia no campo para produzir, como o Calef falou. Hoje você não tem automação ainda dos tratores, mas daqui a pouco, quem já não viu um trator autônomo? Né? A gente já viu isso em TV. Já existe, Ricardo, na verdade, já existe projetos para isso, está em testes, mas é como você disse, se eu aumento minha área plantada e hoje existe uma expansão a ser feita no cerrado, vou consumir por consequência mais energia. Você colocou muito bem. Exatamente. E legal também que assim eu vi algumas matérias fora do Brasil que o pessoal usa a fazenda solar e embaixo produz alguma coisa ou usa para alguma coisa. Então, por exemplo, assim, eu vou montar um galpão. Você pode criar alguma coisa mista ali na produção dele, ou pode usar alguma coisa para produzir embaixo. Né? Isso também está em estudo por questão de segurança e tudo mais, mas pode ser o futuro. Também pode ser que ele nem vai perder área ali naquela, né, se for um pequeno produtor. Tem muita coisa bacana para explorar. Agora, Saraiva, hoje o foco você falou algumas atividades, né? Soja, quer repetir para a gente quais são hoje o foco, mas isso pode expandir muito mais. Então, fala para a gente hoje o que você atende hoje, pequeno, médio, grande, como que funciona? As linhas, quanto disponível para cada linha? Legal. Detalhando um pouquinho mais, Ricardo, nós estamos falando aqui, atendendo hoje produtores aí com no mínimo 1.500 hectares de área produtiva. Tá. Né? Então a gente está iniciando o projeto, né, com uma produção um pouco mais robusta. Né? Isso quer dizer o que? Não vamos atender os médios e pequenos produtores? Não, vamos atender sim. Né? É tudo uma questão de análise. Então, fica o convite ao integrador parceiro nosso aqui, que vai trabalhar junto ao projeto, que é o PEA, que a gente costuma chamar aqui, que é o Programa Edmond Agro. Né? Então, assim, fica o convite para trazer o cliente até nós e vamos fazer uma análise. Né? A análise ela é 100% digital. A Agropermuta desenvolveu uma plataforma incrível para isso. Né? Então, com poucas informações, a gente consegue já ter um cenário, seja ele positivo ou negativo. Né? Então, o Calef depois ele pode até detalhar um pouco mais a respeito, aí eu passar um pouco por cima disso, mas é que assim, é uma plataforma que, se ele tiver um histórico de produção e o nome limpo, o famoso nome limpo, né, assim, ele já é um cara elegível. Né? Então, a gente inicia esse projeto, Ricardo, está sendo iniciado hoje com soja, milho, algodão, café, cana e arroz. Legal. Então, a princípio, seria para essas culturas. Né? A gente, num curto período, aí, a gente quer abranger, né, mais algumas outras áreas, né, que nós sabemos aí da importância e também do consumo energético que existe. Né? Então, a gente quer ir para outras áreas, mas, a princípio, a gente quer ir tocar com isso para justamente sentir a resposta também do mercado, né, para com o produto. Legal. Então, eu vou fazer um convite aqui para quem está assistindo o nosso bate-papo aqui. Você, integrador, revendedor de sistemas, você pode alavancar muito o seu negócio conhecendo essa oportunidade da Edmond. Então, tem esse QR Code aparecendo aí na tela agora. Se você quiser acessar mais informações, você vai ser direcionado para uma página que vai ter tudo sobre o assunto. Ou no link na descrição do vídeo abaixo, ok? Então, convido também você, produtor rural, conversar com a empresa que foi te visitar aí, oferecendo um sistema fotovoltaico, se eles já têm parceria com a Edmond, né? Porque a Edmond, ela criou uma estrutura de negócio aí que vai ser bom para todos. Então, vale a pena você também ficar atento a isso. Então, é isso, pessoal. Hoje o nosso bate-papo aqui foi bem bacana, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre como é que funciona e esse mundo gigantesco, né, Calef, do agronegócio, que só está começando as oportunidades. E eu acredito que daqui a pouco cada produtor rural vai ter a sua pequena fazendinha ali, servindo ali a sua propriedade. E, Saraiva, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação da Edmond aqui na Solar TV. Espero encontrar você e o Calef aqui em novos vídeos aqui na Solar aqui para a gente continuar esse bate-papo aqui. Eu queria muito trazer um case aqui em andamento, sabe? Quem já fez, quem já contratou o serviço. Ô, Ricardo, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite, né? E aproveitando também finalizando aí, aproveitando esse gancho seu a respeito de um case, né? Nós estamos trabalhando em vários projetos, tá? Então, o primeiro projeto conectado, em funcionamento, né? Com certeza nós teremos esse case aqui para replicar aqui o pessoal da Solar TV,
né? Inclusive aí convidando até o produtor rural também para uma participação breve para poder falar um pouco mais a respeito, porque de fato é um produto que nós acreditamos muito, né? E os integradores que já estão conosco hoje, que já estão trabalhando esse produto, assim, o feedback é incrível, né? Então essa é ainda mais certeza de que trouxemos algo inovador para o mercado. Então é isso Legal. aí, pessoal. Um abraço a Obrigado. todos e nos falamos num próximo vídeo aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.